Oi galerinha, eu sou a Simone, eu sou a Júlia Freide e nós somos professoras aqui do canal Asbio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Hufson e a doença de adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X. Vamos começar falando sobre a adrenoleucodistrofia ligada ao X. Essa é uma doença que ela é uma herança genética recessiva ligada ao cromossomo X. É uma doença que ela é causada por alterações, mutações, no gene ABCD1. Que é um gene responsável por produzir a proteína ALD. É uma proteína que ela atua no transporte de moléculas de gordura até as estruturas celulares chamadas de peroxissómos. Esse transporte ele é fundamental para que os ácidos graxos eles sejam de cadeia muito longa, eles sejam metabolizados. Quando essa proteína ALD ela não funciona de forma correta, esse transporte ele acaba não acontecendo e, consequentemente, os ácidos graxos de cadeia muito longa eles não são metabolizados e acabam se acumulando em vários tecidos do organismo. Essa doença ela atinge principalmente as glândulas adrenais e o sistema nervoso. É uma doença que ela é caracterizada pela deterioração da bainha de melina dos neurônios e acometendo assim também a transmissão dos impulsos nervosos. Bom, os sintomas dessa doença, pessoal, são principais alterações comportamentais, problemas de audição, problemas na fala, na escrita, na memória, tem a dificuldade também de alimentação, tem também convulsões, perda de função das glândulas adrenais, entre outros sintomas que são inclusos nessa doença. A terapêutica dessa doença ela é uma doença que não tem cura, porém ela existe um tratamento para evitar o avanço dessa doença, Ele pode ser feito com reposição hormonal, com o transplante de medula óssea, que é feito em casos mais graves, e tem também o óleo de Lorenzo, que é um óleo que foi criado por um pai de um paciente portador dessa doença. Inclusive tem até um filme que fala sobre isso, Quem se interessar em estar assistindo, a gente vai até deixar o link do filme para vocês estarem vendo para assistir. E esse óleo ele atua diminuindo a síntese dos ácidos graxos. E se vocês quiserem estar assistindo, o filme é bem interessante, viu, pessoal? E, pessoal, tem mais uma curiosidade, que eu esqueci de falar sobre a doença. Ela é uma doença que acomete principalmente homens. Por quê? Devido às mulheres, os homens receberem um X da mãe e o Y do pai, a mãe geralmente é um X que tem essa mutação, esse problema, E aí, como os homens eles recebem um X da mãe e um Y do pai, se eles acabam recebendo o X da mãe, que tem essa doença, ele não tem o outro X para compensar, ele tem apenas o Y. Então ele acaba desenvolvendo essa doença. Já as mulheres, ela recebe o X da mãe e o X do pai. Se caso ela recebe o X da mãe com esse problema, ela já tem o X do pai para estar compensando. Eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Hufson, o que é o tratamento e alguns sintomas. Bom, a doença de Hufson ela consiste em uma desordem genética rara que faz parte do grupo das leucodistrofias. E ela é caracterizada pela presença de fraqueza ou dormência das mãos e nos pés. Nessa desordem genética de caráter autossômico recessivo, a ausência de enzima responsável por quebrar o ácido fitânico, que é um tipo de lipídio que é encontrado em determinados alimentos, que é como carnes, peixes e alguns laticínios, leva ao seu acúmulo no sistema nervoso central, no sangue e em outros tecidos. Uma das suas manifestações clínicas pode citar anosmia, renite pigmentosa, ressegamento cutâneo, deformidade esquelética, ictiose e por aí vai. Inicialmente é comum haver cegueira noturna e restrição no campo visual. Bom, nessa desordem genética de caráter autossômico recessivo, a ausência de enzima responsável pela quebra do ácido fitânico, que é um tipo de lipídio encontrado em determinados alimentos, como carnes, peixes e alguns laticínios, leva seu acúmulo no sistema nervoso central, no sangue e em outros tecidos. Uma das manifestações clínicas principais dessa doença é a neuropatia sensorial, a anosmia, renite pigmentosa, ressecamento cutâneo, deformidades esqueléticas, ictiose, sendo observado com maior frequência em crianças e adultos jovens de origem escandinava. Estes pacientes também sofrem da neurodegeneração e distrofia muscular, podendo apresentar hipotonia, hemiplasia, hemiparesia. Meu Deus! Pessoal, aqui no canal essas coisas assim a realidade, viu? Vocês aprendem, nós aprendemos também.
Inicialmente é comum haver uma cegueira noturna e a restrição do campo visual devido à retinose pigmentar. O quadro pode evoluir para uma cegueira completa e também a surdez. No começo é difícil estabelecer mesmo o diagnóstico dessa doença, porque geralmente ela é diagnosticada na infância ou na adolescência, como eu falei, quando o problema de visão torna-se mais evidente e pode ser confirmado por meio de exame de sangue que aponta a acidemia fitânica. E o tratamento, ele é feito assim, é um tratamento bem simples, ele é feito por meio da adoção de uma dieta pobre em fitol e clorofila, pois ajuda a deter a progressão da doença, bem como a gravidade de outras complicações associadas a ela. Além disso, é muito importante a manutenção do peso, pois a perda de peso leva à liberação de ácido fitânico armazenado no organismo e aumenta os sintomas relacionados a ela. Então, assim, a pessoa não pode estar nem muito acima do peso, nem muito abaixo do peso, tem que sempre estar ali naquela, né, no peso ideal pro tamanho, segundo a altura, a idade, o sexo também. E lembrando mais uma vez, é super importante monitorar os níveis de ácido fitânico na corrente sanguínea e realizar todos os ajustes da dieta alimentar quando for necessário. Bom, pessoal, esse foi um vídeo super resumido, bem breve, que a gente fez sobre duas doenças, que é relacionada mais ao contexto geral de metabolismo de lipídios, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, pessoal. Compartilhem, manda pros coleguinhas da faculdade. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Com toda certeza. E compartilha com todos, né? Com certeza. Manda pro grupo da faculdade inteira. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E, por favor, se vocês tiverem mais algum assunto que vocês queiram falar sobre aqui no nosso canal, deixa nos comentários que o que for mais comentado a gente faz no próximo vídeo.